Hoje eu gostaria de falar sobre maturidade emocional. Você se considera uma pessoa madura emocionalmente? Ou você se considera uma pessoa imatura? Estou falando de emocional, estou falando do seu emocional. Estou falando do que você sente. Nós precisamos entender que Deus ele não mudou. Deus ele é o mesmo Deus de milagre. Ele é o mesmo Deus que habita no meio do seu povo. Ele é o mesmo Deus que estabelece princípios. É o mesmo Deus que fornece a sua glória, fornece o seu poder para as pessoas. Porém, hoje eu olho para a igreja atual e as feridas estão maiores do que a fé que elas carregam. Porque fazer e acreditar é uma coisa totalmente diferente. Às vezes você faz, mas você não acredita. E o acreditar significa confiar. Eu gosto de, toda vez que eu lembro sobre acreditar, sobre confiar, eu gosto de lembrar de uma criança de 2 a 3 anos de idade que não tem uma capacidade para poder nadar. E o pai dele dentro de um rio ou dentro de uma piscina, ele bate palma e chama aquela criança, ela pula com toda a coragem nos braços do pai, porque ele tem certeza e convicção que aquele pai vai pegar ele e não vai deixar ele se afogar. Quanto você consegue se jogar nos braços do Senhor? Quanto você confia no Senhor? Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo de número 5, a partir do verso 17. Aleluias, glória a Deus. Tiago 5,17. Glória a Deus, aleluias. Quem achou e pudesse colocar em pé reverência à palavra, amém? Hoje pela manhã, na verdade eu comecei essa pregação ontem. Não foi sobre maturidade emocional, mas Deus ele liberou a medida e de madrugada eu estava orando referente à igreja, referente ao ministério, referente às pessoas que nos circulam. Eu falei, cara, Elias foi um cara, assim, eu pensando, e hoje à tarde eu vi na Paulo Dias um irmão, o irmão taxista, ele para do nada assim no meio da rua. Peraí. Me fala sobre Elias, me fala sobre Elias para mim. Ele fala, quem era Elias meu? Quem era Elias? Aí eu falei, cara, esse Deus não é gente, cara. Esse Deus não é gente. Ele pediu específico sobre Elias, o Senhor ele confirma nos mínimos detalhes das coisas. Então nessa noite eu vou falar um pouquinho sobre Elias. Quando chegar no céu, se pudesse escolher 2 pessoas que eu gostaria de conhecer, é claro que Jesus já está em primeiro lugar. Eu gostaria de conhecer Elias e o outro era Paulo. É as 2 primeiras pessoas assim que eu... Amém? Vamos lá, Tiago 5, verso 17 e 18, diz assim: Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração e os céus derramaram suas chuvas e as terras produziu os seus frutos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, aleluia. Quem está alegre aqui nessa noite? Quem está pensativo aqui nessa noite? Aleluias. Deus, nós te louvamos, Pai, te bendizemos, Senhor, te rendemos graça, te rendemos louvor, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelos dias que o Senhor nos concede. Obrigado pelas dificuldades, obrigado pelas lutas, pelas guerras.
Meu Deus, o que nós nunca podemos, Pai amado, deixar de prestigiar é a Tua presença no ambiente, Pai. O que nós, Pai amado, nunca podemos, Pai amado, deixar, Senhor, de contemplar é a manifestação do Teu poder, a manifestação da Tua glória, Senhor. Meu Deus, e por mais que às vezes nós não conseguimos enxergar no âmbito espiritual, que nós não conseguimos entrar no reino de uma forma mais profunda, Senhor. Contudo, ainda o Senhor no mundo físico, o Senhor ainda se manifesta através da natureza, Pai amado. Através da brisa suave do vento, através, Pai amado, da chuva, através do sol, através da lua, Senhor. Através, Pai amado, da poeira, através dos pássaros, através das plantas, através das pedras, ó Pai. O Senhor tem mil maneiras, milhares de maneiras de se manifestar, e sempre dizendo que sempre esteve ali, Pai amado, cuidando dos mínimos detalhes, ó Pai. Mesmo quando nós rejeitamos os Teus cuidados, mesmo quando, Pai amado, nós rejeitamos o jeito do Senhor trabalhar, mesmo o Senhor tem um jeitinho para chegar a nós, Pai amado, e nos conduzir, Pai. Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fica à vontade, Pai amado. A boca é minha, mas a palavra é Tua, Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Senta glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Igreja, quando eu gosto de lembrar de Elias, eu gosto de lembrar de um homem que ele demonstra ter muita coragem. Ele chega em um tempo onde que o povo ele estava vivendo a melhor fase da vida deles. Parecia que Deus tinha esquecido daquela geração. O rei Acabe, ele estava levantando altares para outros deuses. Ele tinha uma esposa chamada Jezebel, que também agora levantou um altar. E naquele ambiente havia vários ambientes de orgia, havia vários ambientes de prostituição, existia ambientes onde que aquelas pessoas elas queimavam bebês para poder oferecer aos deuses. Parecia que Deus tinha esquecido, parecia que Deus tinha fechado os seus olhos e nada acontecia. Aquele Deus o Deus do rei Josias, o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus de Jeroboão, o Deus de Baasa, o Deus de Zirrim, o Deus de Ela, o Deus de Josafá. Parecia que agora tudo podia fazer. Parecia que agora tudo estava liberado. Parecia agora que não existia mais princípios. Parecia que não existia mais a espada do Senhor. Então Deus, Ele olha para aquela nação, Ele procura um profeta, e ali Ele vê alguém que pode dar uma resposta para Ele. Não alguém que se denomina apenas profeta, mas alguém que Deus o reconhece como profeta, alguém que Deus ungiu como profeta. Hoje existem vários pastores, existem vários apóstolos, existem vários profetas, mas aqueles que Deus selecionou, aqueles que Deus chamou, e aqueles que Deus ainda está aprovando, porque Deus chama muitos, mas Ele escolhe poucos. Deus chama muitos. Deus ele ungiu Saul para ser o rei de Israel, mas Ele também rejeitou Saul. Ele também rejeitou Saul. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus ele pode mudar de ideia a teu respeito. Deus ele não responde perguntas, Ele responde respostas. De acordo com como você está respondendo as etapas da sua vida, vai vir a resposta dos céus. Algumas vezes vai ser resposta de humilhação, porque Deus ele gosta de nos humilhar. Porque a Bíblia diz que Ele nos humilha para provar no fundo o que está no nosso coração. E hoje eu falando sobre maturidade emocional. Aconteceu um problema lá e do nada o cara vem pra cima de mim assim na rua e fala: ei, você é assim, 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 assim. O cara começa a me xingar na rua, o vizinho ele troca de pessoa, ele pensa que eu sou outra pessoa e vem pra cima e naquela disposição
Falei, caraca, não é possível. E na hora, sabe, me subiu uma ira tão profunda. Aí para acabar de completar, assim, ele olhou para mim assim, pegou um picareta. Hoje, igreja. Eu olhei para ele assim. Falei assim, a paz do Senhor, irmão, o senhor não é cristão? Rapaz, aquilo ali, acho que se soltou assim, ele. O que aconteceu? Estou chegando agora, o que aconteceu? Não, é que aconteceu isso e aquilo e... Falei, calma, vamos conversar. Eu não estava aqui assim. Rapaz, então... Me perdoe, me desculpe. Mas a maturidade emocional é justamente, sabe quando é que você mais erra? Quando você está na sua razão. Você mais erra quando você está na sua razão. Quando eu vi aquele cara brotando do nada, depois de eu ter falado de Elias já subindo na rua para ir para minha casa, o cara vai lá e eu falei, rapaz, e como é às vezes que nós reagimos a situações, como é que às vezes nós somos pegos por aquilo que nós falamos, nós somos pegos por aquilo que nós pregamos, por aquilo que nós anunciamos, e sempre vai ser detalhes que vai nos parar. Porque os detalhes às vezes é gerado feridas em nós, através da ofensa, através de alguma coisa que nos bloqueia, através de alguma coisa que nos trava. E o Senhor, tudo aquilo que te trava, o Senhor sempre vai voltar para trabalhar em cima daquilo, até que você se resolva, até que você esteja curado. Ei, soldado ferido, no meio da batalha, no meio da guerra, você pode se ferir, mas você vai ter que continuar. Mas na sala de treinamento, não. Na sala de treinamento é diferente. Quando você está ferido, é parado tudo e você é levado para uma assistência, você é levado para o pronto-socorro, para você ser acudido, para você ser sarado. Então, Deus está colocando você em um treinamento pelo tipo de resposta que você disse que estava disposto a dar a Ele. Nós temos que entender. Em um batalhão, existem pessoas que têm um tirocínio bom, aquele dali é bom para investigação. Existem outros que têm garra, têm vontade, aquele é bom para estar na linha de frente, na batalha, na guerra. Tem outros que é pensativo demais, olha, aquele dali ele vai trabalhar na área administrativa. Porque o general, ele sempre vai colocar as pessoas no lugar certo para dar a devida resposta. Só que para o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de guerra, Deus quer colocar todo mundo na linha de frente. Deus está te convocando para você estar na linha de frente. Então não é no lugar que mais você se adapta, não é na área administrativa, não é na área investigativa, mas é você de frente para a batalha, de frente na guerra, dando o seu rosto, dando o seu coração para ser, às vezes, atingido por uma flecha. O soldado que ele ia para a batalha, ele ia com o intuito de entregar a vida dele, sabe por quê? Ele sabia que se ele falhasse, e aqueles soldados inimigos conseguissem vencer toda a tropa dele, eles iriam ultrapassar, iriam conquistar a terra dele, iriam conquistar a casa deles. Iria pegar a mãe deles como refém, como escravo. Iria pegar os filhos, iria pegar os irmãos, iria pegar os pais. Então ele entregava a vida dele para que o inimigo não conseguisse tocar na casa, nos amigos, nos familiares que não podiam guerrear e batalhar. Quando você diz, eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado, você está dizendo bem assim, eu estou pagando o preço por toda a família que não se converteu ainda. Eu estou pagando o preço pelos que estão perdidos. Quem me diz quem é que não tem um familiar que de alguma maneira não está em estado depressivo? Quem é que não tem um familiar que de algum jeito, alguma maneira não está escravo da bebida ou da droga? Ou da prostituição? Escravo das suas próprias emoções. Quando você vem aqui, não é só sobre você receber uma palavra, não é só sobre você glorificar o Senhor, mas é sobre você representar a sua casa, representar a sua família, representar os seus amigos e dizer que existe ainda liberdade e existe ainda salvação para a sua casa. E para isso você vai ter que estar resolvido.
Elias, ele se comprometeu, ele falou: olha, não vai chover. Ele não estabelece um tempo, mas ele diz assim: até quando eu falar que irá chover novamente. Não vai chover. Então eu gosto de imaginar Acabe sorrindo. Eu gosto de imaginar Acabe dando gargalhada, zombando de alguém que se vestia estranhamente para aquele tempo, para alguém que falava de forma diferente. Acabe, ele estava desacreditado, sabe por quê? Ele praticava o mal, e parecia que continuava sendo abençoado, porque o que ele queria, ele conquistava. Mas ao longo do tempo eu entendi que nem tudo que está sendo abençoado é sinal que Deus está aprovando. Não. Nem tudo que está sendo abençoado é sinal que Deus está aprovando, não. Você precisa entender algumas coisas. A salvação, ela é de graça, amém? Salvação, o preço já foi pago, amém? Mas se você quer viver uma vida de unção e de poder, prepare para sacrifícios. Prepare para você viver dias tortuosos. Prepare para você viver dias de tribulação. E se você sempre vai ter que voltar e pedir perdão, você sempre vai ter que voltar e se alinhar. Porque o que é imaturidade? Imaturidade é sempre uma pessoa inconveniente. O que é ser imaturo? Ser imaturo é alguém que é inconstante. O que é ser imaturo? Ser imaturo é alguém que sempre resolve as coisas por aquilo que ela está sentindo naquele momento, naquela hora. São pessoas indisciplinadas. Uma pessoa imatura é uma pessoa não confiável. Uma pessoa imatura é uma pessoa não confiável. É uma pessoa que faz vários compromissos, mas não se compromete com nada. É uma pessoa que dá sim para todas as propostas, mas não estabelece uma meta para a sua vida. O Senhor não pode contar com ela para nada. É aquela pessoa que no domingo está aqui chorando e falando línguas estranhas, tirando um salto mortal, pulando, tocando a cabeça no teto, derramando rios de lágrimas. Mas quando chega na segunda-feira, não tem coragem para abrir a Bíblia para poder ler um versículo. Não tem coragem de dobrar o seu joelho para orar 5 minutos. Essa é uma pessoa imatura. É uma pessoa que Deus não pode confiar. Eu gosto do capítulo 2 de João, quando Jesus fala que dentre aquelas pessoas ele não podia confiar. Eu vou lá, João 2, se eu não me engano está no verso 27. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo essa mensagem? No verso 24, tem nem 27, verso 24 diz assim, verso 23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. Uma multidão de pessoas seguia ele e a Bíblia diz que Jesus não confiava. Jesus não confiava que aquela multidão que estava seguindo por quê? Benefício próprio. Naquela época, uma das coisas mais difíceis eram os pães. Jesus fazia aquelas multiplicações e alguns pegavam pães para poder levar e vender. Pessoas iam até Jesus porque elas queriam ser curadas. Curada de quê? Curada na alma, porque de um relacionamento que não deu certo. E ela carregava um sangramento muito grande. E hoje é um dos maus que mais atinge a população. É um relacionamento que não deu certo, um namoro, um casamento que não deu certo. E as pessoas sofrem por essa pessoa.
Ela sofre, mas mesmo entendendo que aquele relacionamento nunca iria dar certo, mas ela sofre não por não estar perto da pessoa, mas pelo dom de posse que ela acha que é dona da outra pessoa até hoje. E um dos maiores medos dessas pessoas imaturas é que a outra pessoa que ela abandonou ou que abandonou ela seja feliz sem ela. No fundo é uma escravidão, é um egoísmo gigante. Eu conheço pessoas, já conversei com pessoas que dizer apaixonada, dizer que amava ao ponto assim. Aí eu no meio da conversa eu lanço a pergunta: você preferia hoje saber que essa outra pessoa que você tanto ama morreu no acidente, ou que ela está namorando e feliz com fulano de tal? Que ela morra. Eu falei: você não ama essa pessoa. Você não ama, você tem um dom de posse, você queria ser dono dela. Você está entendendo onde que as pessoas são pegas? Onde que as pessoas elas se machucam, elas promovem, fazem coisas, não celebram o que ela tem hoje. Tem pessoas que têm filhos em casa, não conseguem olhar e dizer eu te amo para um filho, não conseguem dar um abraço no filho. Mas se amanhã um filho sair de casa, vai dizer que a vida dela acabou, porque a única coisa que ela tinha de bom, de bem, era aquele filho. Mas não consegue celebrar, não consegue estar próximo. Pessoas que têm os pais, e aí está ali vários e vários anos, sempre suga, tira tudo que pode, nunca investe com um presente, nunca diz eu te amo, nunca pensa assim, dá algo generoso, consegue pagar não sei quantos mil em um tênis, em um jogo de roda, em um som, mas não consegue dar uma oferta para os seus pais, para a sua mãe, não consegue fazer nada. Aí amanhã os pais morrem, querem comprar o caixão mais caro, querem comprar a coroa de flor mais cara, quer encher de flor aquele ambiente. Meu pai merecia, minha mãe merecia. Ei, mereci enquanto estava vivo. As pessoas não entendem, elas são escravas de um sistema que diz qual é o melhor celular, qual é o melhor tênis, qual é a melhor calça, qual é a melhor camisa, qual é o melhor relógio, qual é o melhor carro, qual é a melhor viagem, qual é a melhor casa, o melhor bairro. E vive andando em círculo para não se enfrentar, não tem coragem de se enfrentar. Não tem coragem de dizer assim, não, olha, esse cara aqui, eu costumo dizer, Diogo, não presta, eu não presto, cara. Eu não presto se eu não deixar Jesus controlar. Ei! Você tem que entender que você tem que estar na cruz e quem tem que estar no controle é Jesus. É Jesus que tem que estar no controle. O problema é quando eu pergunto, e você, como você é? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa super caridosa. Eu ajudo todo mundo que eu posso. Se eu pudesse, eu ajudava todo mundo, como eu queria ser rico, para poder ajudar todo mundo, pegar todos os cachorrinhos da rua, adotar, pegar todos os moradores, dar uma casa, seria legal. Certa vez o irmão chegou assim e falou: irmão, se você tivesse 2 casas, você me daria uma? Oh, claro, irmão. Se você tivesse 2 carros, você me dava um? Ah, é claro, irmão. Se você tivesse 2 porcos, você me daria um? Ah, irmão, 2 porcos é meu único sustento, né? Como é fácil você dizer que você daria o que você não tem? Às vezes eu vejo pessoas assim, fluindo na oração: oh meu Deus, quando eu estiver trabalhando eu vou te honrar, dízimos, oferta, eu vou ajudar pessoas. Quando chega no tempo que ela está trabalhando, vivendo uma fase, eu preciso conquistar o meu carro, eu preciso conquistar a minha casa. Primeira pessoa que ela diz que não vai mais receber, vou cortar a contribuição. Vou deixar o Senhor de fora aqui. Você não sabe como você trava áreas da sua vida.
Esse mês eu tive uma experiência ultra mega power top. Tenho uma meta pessoal de no começo do ano contribuir na vida de uns missionários de uma forma generosa. Porque às vezes as pessoas confundem missionário com miseráveis. Missionário é o quê? Aquele que recebe 1 quilo de comida. Quem é o missionário? É tanto que o missionário hoje, quando ele vai casar, ele tem um atestado de pobreza. Ele não precisa pagar o casamento dele. Em qualquer cartório que ele for, existe um atestado de pobreza. A visão de tão miserável que é o missionário. O missionário não pode ter, o filho do missionário não pode ter uma escola particular. O missionário não pode ter um carro. O missionário não pode cursar nada, não, porque a visão dele, a visão da igreja para o missionário é: se eu estou ajudando é apenas para comida. Se te sobrar as roupas do meu filho, eu mando para os filhos dele. Se tiver alguma roupa que não dá mais para mim ou que está velha, eu mando para o missionário. Eita! Como nós precisamos reformular nossas ideias. Como nós precisamos entender o que é ter um coração generoso, um coração que honra. Um coração que honra. E eu falei bem assim, olha, se eu fizer essa oferta para os missionários, eu não vou conseguir adquirir o meu veículo dos sonhos. E aí eu peguei, você acredita que eu tive uma audácia descarada de pegar e aquele dinheiro e colocar na poupança? Rapaz, pra quê? Fui dormir e virei para um lado. Não, mas Senhor, todo ano eu faço, só esse ano só. Não, mas Senhor. Não, mas Senhor. Deu 3 horas da manhã, eu falei, arranquei de lá. Deixa eu mandar que isso aqui não é meu não. Fazendo os pics. Cara, no outro dia, você não tem noção, esses negócios é louco demais. Mas ele começou a fluir assim, ó. Começou a fluir de um jeito, de uma maneira. Não tem palavras. Para de tirar Deus de uma área da sua vida para você conquistar alguma coisa. Para de tirar Deus de alguns ambientes. Ele não vai fazer, ele não vai poder fazer do jeito, da maneira dele, quando você coloca ele de fora. Você vai pegar, não, eu vou tirar Deus dessa área aqui porque eu quero aquele terreno aí. Você vai ter problema na documentação. Não, porque aquele terreno é assim, você vai ter problema com o vizinho, você vai ter problema com a prefeitura. Mas quando você faz as coisas, coloca Deus no meio, começa a falar, como que você conseguiu? Estou há 5 anos tentando e não dá certo como você. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Isso é você ser maduro em todas as áreas. É ser maduro tanto no amor, ser maduro tanto na sua vida financeira, quanto na sua vida física. São esses 3 ambientes que cercam-nos. Você tem que estar resolvido nesses 3. Quando você não está bem emocionalmente, você vai começar a dar respostas para as pessoas que você não deveria dar. Você vai começar a fluir como não era para você fluir. A essência e o cheiro que vai emanar de você não é cheiro de vida, é cheiro de morte. Dinheiro é espiritual ou não? Sim, é. Fica sem dinheiro para ver se você não vê logo o diabo. Você começa a perder noite de sono, você fica preocupado com notas, fica preocupado com conta, fica preocupado com o alimento dos filhos, fica preocupado com 1001 coisas. A Bíblia, ela sempre vai falar sobre esses princípios fundamentais. São coisas que você precisa estar resolvido para você dar uma resposta lá na frente ministerial. Quando você não está bem emocionalmente, você está brigado com seus pais, você está brigado com a sua esposa ou com um irmão seu que divide o seu ambiente, você vai trabalhar e não vai fluir lá no seu trabalho. Você vai estar com a ferida aberta, qualquer coisa você vai responder de uma forma que você não responderia se estivesse bem. Mas como resolver as coisas? Como resolver essas coisas?
6 letras, uma palavra: perdão. Que dificuldade, que problema, que problema, que problema. Hoje eu cheguei para aquele cara e falei: me perdoe, me perdoe. Você dá perdão quando você está errado, às vezes é difícil. Mas você dá perdão quando você está certo, é mais difícil ainda. E o perdão não só do salo da sua língua, mas do seu coração e da sua língua também. Você tem que lembrar que você perdoa não é porque você é bonzinho, é porque você é inteligente. A mágoa, a angústia, ela te mata, ela te destrói. Pé de galinha, seu sistema imunológico fica baixo. Você fica angustiado. Você fica procurando um jeito de tramar uma vingança para que aquela pessoa pague, para que ela seja punida de algum jeito. Você tem um senso de justiça próprio. Você quer destruir, você quer derrubar o altar daquela pessoa a qualquer preço. Naquele momento foi aberto um portal para Satanás poder trabalhar através da sua vida. Agora você deu um alvará para Satanás trabalhar e cirandar na sua mente. Você deu agora um contrato de legalidade espiritual. E como é que você vai agir com isso? Para a igreja ter um avivamento, ela primeiro precisa ter um amadurecimento. Ela primeiro precisa ter entrega, ela primeiro precisa fechar aqui. Ela primeiro precisa abrir o coração de verdade. Estabelecer, eu preciso crescer diante do Senhor. Às vezes nós queremos uma resposta. Como saber se nós estamos certos diante do Senhor? Como saber se o que eu estou fazendo Deus está aprovando? Quando é que o Senhor vai falar comigo? Para eu ouvir a sua voz, não um profeta, não através de um profeta. É quando você for uma pessoa confiável para Jesus. É quando você for uma pessoa confiável para Jesus. A pessoa confiável de Jesus não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Judas, não foi Maria, mas foi quem? Foi alguém que parecia ser um estranho, mas não era. Um dia de madrugada ele procura Jesus, capítulo 3, logo após o capítulo 2. E Jesus começa a falar para ele sobre o novo nascimento. Jesus começa a falar para ele sobre a decisão que ele tinha de tomar, de ser mudado todo o seu aspecto moral, de ser mudado todo o seu aspecto espiritual, de ser mudado todo o seu aspecto emocional. Estava falando sobre ele permitir que o fogo o batizasse, que ele morresse, para que Jesus ressuscitasse ele. Aquele homem cheio de conhecimento, cheio de livros, memorizado os Pentateucos, 5 primeiros livros da Bíblia. Ele fica em conflito, ele fica em choque. Como assim? Como assim voltar para o ventre da minha mãe? Eu estava falando: olha, cara, eu confio em você, sabe por quê? Quando eu estiver pendurado naquele madeiro, quando a morte vir me buscar, quando o meu espírito foi entregue nas mãos do meu Pai, quando o silêncio bradar, todos vão se espalhar e vão esquecer de mim. Mas eu sei que o que você carrega aí dentro, você é alguém confiável, você é alguém que vai investir no meu corpo morto junto com José de Arimateia. É você que vai lá pedir o meu corpo e você vai produzir, vai colocar as melhores iguarias, vai colocar os melhores ungüentos, os melhores perfumes, vai atar o meu corpo. Sabe por que quando você é maduro você consegue investir em um corpo que não está dando resultado? Você só não vai investir naquilo que está trazendo resultado para você. E investir não é só dinheiro, investir é tempo.
Investir é você parar para conversar. Investir é você parar para ouvir. Investir é você dar ligança. Investir é você querer ouvir as pessoas. Investir é você gastar um tempo jejuando pela vida daquela pessoa, para que ela possa crescer, para que ela possa dar os devidos resultados, as devidas respostas para Deus. Elias, alguém que ouviu Deus, ele foi para Querite, Deus mandou o covo levava pão, levava carne para ele, o ribeiro secou, Deus mandou ele para Serepta, uma mulher o alimentou. Depois de tudo aquilo, Deus honrou ele ali em cima do monte, e ele matou todos aqueles profetas. Ele orou, Deus mandou chuva. Mas quando passou a guerra, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele estava só. Ele se sentiu fragilizado. E o que ele recebe não é um abraço dizendo assim: Elias, parabéns, Deus foi honrado através do que você fez, através do que você falou. Mas ele recebe uma intimação de uma mulher chamada Jezebel falando: amanhã, esse horário mesmo, você morrerá. Aquilo ali pegou ele mostrou, ele pensou que ele estava maduro, mas naquele momento a imaturidade foi tão grande, porque ele se corrompeu, ele se sentiu fragilizado, ele parou de confiar no Senhor, ele parou de acreditar. E a Bíblia diz que ele fugiu. Ele foi para dentro de uma caverna. Quantas pessoas estão fugindo daquilo que Deus chamou para elas fazerem? Quantas pessoas estão correndo daquilo que Deus está pedindo, procurando motivos, procurando... sabe, já está igual aquela música do Tim Maia. Me dê motivo para ir embora. Quantas pessoas você olha assim, elas já estão no olhar, não consegue. Ela olha para um lado, olha para o outro, não consegue amar ninguém dentro da igreja. Olha para um lado, olha para o outro, não consegue amar ninguém dentro da casa. Não vejo a hora da minha liberdade para eu poder ir embora dessa casa. Sabe, porque não tem coragem de se enfrentar. Eu não vejo a hora de ir embora dessa cidade. Eu não vejo a hora de ir embora desse bairro. Eu não vejo a hora de ir embora desse país. Está sempre procurando um lugar para fugir, sempre procurando um lugar para ir. Sempre procurando amigos novos, porque ela faz amizade com alguém, ele faz amizade com alguém, e quando as pessoas começam a o conhecer, ele começa a rejeitar essas pessoas. Não consegue dar testemunho, não consegue manifestar o poder, não consegue alterar o processo na vida das pessoas. Hoje nós estamos vivendo em um tempo onde que, através da ciência, o cientista consegue pegar uma semente e colocar toda a riqueza, toda a fonte de riqueza ali dentro dela. E ela vai crescer mais rápido, ela vai dar mais frutos, ela vai ser bonita, vai ser vistosa. Mas se aquela semente foi colocada em um solo infértil, ela não vai ter vida, ela vai morrer. Ela não vai produzir. Ela não vai ter valor nenhum. A palavra está sendo lançada, só que o solo é você. O solo é seu coração. O solo é seu coração. Como você está digerindo? Como é que você está se alimentando? Até quando você vai ficar fugindo de você mesmo? Até quando você vai ficar fugindo dos seus erros, dos seus problemas que você precisa enfrentar, você precisa expor, você precisa gritar para o mundo pedindo socorro, para as pessoas certas, é claro. Toda vez você para na mesma coisa. E toda vez o Senhor Ele vai te levar no mesmo lugar. Toda vez o Senhor Ele vai te levar no mesmo lugar para que você seja curada, para que você seja restaurado. Tem alguém aqui me entendendo? Se lembra daquelas tentações que você tinha muitos anos atrás, e quando você olha hoje, você faz chacota daquela tentação, porque era tão fútil. Mas naquele tempo era uma guerra, uma batalha tão grande. Você fala: meu Deus. A Bíblia diz que o homem é tentado segundo sua própria cobiça. O homem que eu falo é o humano. Cada um vai ser tentado em uma área da sua vida.
Dei uma pinceladinha domingo, terça e sentir. Cada um vai ser pego naquilo. Mas eu peço a Deus que seja derramado uma medida de maturidade sobre você. A cruz que você está carregando, entenda que ela é perfeita para você. Não abandone a sua cruz porque você acha que está pesada. Ei, avance, cresça, amadureça. Tenha a humildade de voltar aonde você abandonou Jesus. Tenha a humildade de você voltar e começar mais uma vez aonde você bateu na mão de Jesus dizendo: não, me solta que você está me atrapalhando. Recomece. Deixa o Espírito de Deus entrar dentro de você. Ele vai te libertar de todos os males, de todos os vícios, de tudo que te faz mal, de tudo que é destemperado, descontrolado em você. Deus, através de Jesus, Ele vai, e do Espírito Santo, Ele vai colocar um espírito de equilíbrio em você. Você vai ser alguém equilibrado emocionalmente, você vai ser alguém equilibrado para poder agir, reagir. Amém? Se coloca de pé, eu quero orar com você.